não quer ver justiça, a justiça ser feita. Ela precisa fazer justiça com as suas próprias mãos. Oi gente, tudo bem com vocês? Salve a Mai e sejam bem-vindos à TV Mai em Ação. No vídeo de hoje, finalmente a gente vai comentar sobre a terceira temporada de Bom Dia Verônica. Mas antes de começar, por favor, deixe seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Mas antes de, no caso, comentar sobre essa nova temporada, vamos, né, no caso, relembrar o que realmente aconteceu nessas últimas temporadas. Na primeira temporada a gente viu, né, no caso, a Verônica tentando salvar a personagem Janete por causa dos abusos sofridos pelo marido Brandão. E nessa segunda temporada a gente vê que acontece vários acontecimentos sobre o personagem Matias. Das pessoas que dividem ela comigo. Sobre os abusos, corrupção que acontece dentro da igreja e fora da igreja, sobre a cura principalmente. Então esses dois assuntos, né, abordados sobre essas duas temporadas foram completamente conectadas, porque o Brandão e Matias são irmãos. E agora, nessa terceira temporada, a gente viu que a Verônica foi atrás ao terceiro irmão deles, né? Quem é esse terceiro irmão, que é realmente a chefia, né, no caso. Então a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o caso dela, né? Mas vamos agora, né, no caso, pro vídeo. Primeiro de cara, eu quero já comentar uma coisa negativa que realmente eu não gostei da série. Primeiro episódio da série. Isso, né, no caso desse primeiro episódio, a própria Netflix disponibilizou apenas 3 episódios. Quando eu vi isso, mas como assim, 3 episódios? Tem como reduzir tudo em 3 episódios? Sim, conseguiu reduzir a história em 3. Só que em 1 hora deu certo? Não. Por quê? Vou explicar aqui pra vocês. O primeiro episódio não explica direito como acontece a distância entre o caso da Verônica, entre a família dela. Como a família dela foi morar na mesma cidade, entre até o caso dela. Porque se, no caso, tentar explicar aqui pra vocês, que de acho a família dela foi fazer morar a caso na mesma cidade que ela foi ao caso dela? O que te acho que eles foram lá? Óbvio que ia, no caso, acontecer o pior. E outra coisa, porque a Angela, a Angela e a Gisele ficaram muito próximas à prisão aonde Matias estava? Não faz lógica, gente. Se eles, né, no caso, mudassem em outra cidade para não ficar muito perto, não ia, né, no caso, acontecer coisa ruim. Mas como todos estavam na mesma cidade, lógico que ia dar coisa ruim. Eu não entendi isso nesse primeiro episódio. Eu não gostei disso. Óbvio que ia acontecer coisa ruim. A Angela ser raptada, a Lila também ia, né, no caso, ser. Então é lógico que ia, no caso, acontecer essas coisas. Eu não entendi essa lógica da série, mas tudo bem, segue o baile. Lógico que eles, no caso, colocaram esses personagens próximos para ter enredo da série. Sim, mas não faz lógica disso acontecer. Mas tudo bem, eu não gostei por causa disso. Outro ponto, foi muito rápido esse primeiro episódio. Em 1 hora estenderam muita coisa. Eu percebi que eles, no caso, cortaram muita coisa, acontecendo coisas muito rápidas. A Verônica investigar o caso irmão, né? E ela acaba, né, no caso, conhecendo o personagem de Jerônimo, Dono Matias Carneiro, Jornalista com uma arma. que ele, né, no caso, acaba ajudando ela a investigar o caso. E a interação entre os dois, né, no caso, eu gostei muito dessa, né, no caso, falando
deles, vamos, né, no caso, comentar sobre o personagem do próprio Rodrigo Santoro, que é o próprio Jerônimo. Cara, eu não tenho um bom contexto sobre os trabalhos dele. Eu só assisti a novela, apenas isso, sobre os filmes dele, no caso internacional. Eu não assisti nenhum. Mas eu gostei muito dele, no caso, atuando na série. Ele trouxe um personagem que ativando muito, né, no caso, no começo da série, agindo com a própria Taina Miller, né, no caso, que é a própria Verônica. Eu gostei muito dessa interação entre os dois. Já a própria Maite Proença, acertei o nome dela, eu achei interessante a mais. Eu nunca vi ela, né, no caso, atuando como uma vilã. Cara, eu gostei muito dela na série como ser essa protetora. Eu gostei da parte dela ser muito fiel ao filho. Eu gostei muito. E principalmente, já quero continuar comentando sobre ela e sobre ele um pouquinho lá pra frente. Mas vamos ficar no foco na série principal. Já nesse primeiro episódio, a gente viu que, já comentando, né, do caso, que eu acabei estressando demais, sobre o sequestro da Lila e também da Angela. Quando a Lila foi sequestrada, a Verônica fica extremamente nervosa, porque é a filha dela, né, no caso, e ela foi falar diretamente com o Matias. Tic-tac. Essa parte dessa interação entre os dois, o próprio Reginaldo Giannichini entrega completamente a sua... muito dele, eu gosto do próprio trabalho dele, então acho que ele trabalha muito bem esse tipo de personagem. Já falar do Matias, cara, fiquei impressionada nessa série, sinceramente. Essa terceira temporada a Netflix entregou de primeira. Eu gostei muito e principalmente eu gostei da Angela enfrentando o pai. Essa parte que ela foi lá da prisão ajudar a Verônica resgatar a filha dela. Eu gostei muito dessa parte. E quando no finalzinho do primeiro episódio a gente vê que o Jerônimo, ele é o vilão da série. Óbvio que ia ser muito óbvio, mas eu fiquei mais impressionada porque a atuação dele tá muito boa na série. Então eu gostei muito dessa parte em geral. Já partindo para o segundo episódio, a gente vê mais movimentação dentro da casa do próprio Jerônimo, que a gente acaba conhecendo um pouco mais a história dele principalmente, o trabalho deles em conjunto deles. Eu achei bem interessante e principalmente a pauta dessa terceira temporada, principalmente eu gostei muito. A gente viu, né, esses três longos temporadas. A primeira temporada fala de relacionamento abusivo, a segunda, abusos, né, psicológicos e principalmente sexual. E essa terceira temporada fala de venda de bebês. Tem um nome, né, específico, mas não tô recordando muito bem, então eu vou deixar aqui na tela. E o Jerônimo, ele acaba vendendo esses bebês, ele é o próprio procriador desses bebês, e esse é o negócio deles. Então acho que a pauta foi muito desenvolvida, acho que é um assunto muito importante e legal isso, né? Então eu achei muito interessante. E o outro ponto que eu gostei muito é a história envolvendo junto com o Matias entre ele. A gente já tinha um pouco de contexto entre os três, o Matias, o Brandão e ele, que eles, no caso, cresceram dentro do orfanato. Porém, o Matias e o Brandão, eles são né, no caso, irmãos biologicamente. Só que o Jerônimo, ele é um irmão de consideração. Porque ele a gente acaba descobrindo que ele é o filho biológico do dono do orfanato. Então, o Jerônimo, né, no caso,
Ele é o chefão deles, né, no caso, ele era, mas a gente acaba tendo mais sobre o contexto entre eles, e principalmente o contexto sobre a relação entre ele e entre o Matias. A gente acaba tem uma cena específica que eles tinham um caso da época do Banato, né? Que eles tinham um caso, essas coisas que vocês já entenderam o assunto. Mas a interação entre os dois até é interessante, porque o Jerônimo tem medo do Matias. Exatamente, ele tem medo do Matias. Então é uma interação de medo, é uma interação de irmãos, né? Praticamente, irmãos. Mas é interessante de ver os dois em tela, né? Antes do Matias chegar até o Jerônimo, Matias, ele consegue fugir da prisão. E depois, né, no caso, ele vai até ele, né? Então, só para deixar claro aqui pra você. Mas a gente vê um pouco mais detalhado que o Jerônimo, ele acaba matando o Matias. O cavalo, né, no caso, acaba pisando nele. Então ele acaba matando desse jeito. E além disso, ao mesmo tempo, a Ângela tá presa dentro da casa dele ao mesmo tempo. Só que ela tá dentro do celeiro, junto com as outras meninas grávidas que tá lá dentro. E ao mesmo tempo, a Verônica tentando resgatar a Ângela e a filha dela. Tudo isso, no caso, acontecendo ao mesmo tempo. E outra coisa, no caso, acontecendo ao mesmo tempo, é que o Jerônimo está, no caso, organizando o leilão de cavalos. Só que não é leilão de cavalos, é leilão de mulheres. Sim, leilão de mulheres. Então, ele acaba começando a fazer isso e tudo isso, só que ao longo do tempo desse episódio, o Jerônimo, ele acaba pegando a Verônica, acaba aprisionando a Verônica. E outro ponto que eu gostei bastante, que a Diana, ela, com a idade um pouquinho avançada, ela quer ser fértil novamente. Então, a gente tem esse contexto que ela quer, né, no caso, engravidar de novo. Então, tem esse dilema dela de ela querer ficar grávida e tudo mais. E o próprio Jerônimo, ele tem esses ciúmes dela, e caso ciúmes dela com o Matias. Por isso que ele levou a esse nível de matar ele por causa disso, por causa dela. Então, o ponto agravante para ele ter esse tipo de atitude. Que a gente já sabe, né, por causa que a gente já sabe, que a gente já conhece esse tipo de personagem, filho único, que é o filho mimado. Então ele acaba fazendo essas coisas para poder ser chamado a atenção da mãe, né? Então a gente acaba conhecendo esse lado maldoso dele, né? Então eu curti muito essa parte dele. Enfim, nesse último episódio, a gente acaba descobrindo um pouco mais além sobre a história da Verônica. Que ela é um bebê vendido. Sim, ela é filha da Diana. Então ela acaba, né, descobrindo que filha dela, porque ela tem uma marca aqui no próprio pescoço. Então a Diana vê essa marca e acaba indo, porque ela foi uma das primeiras, né, praticamente, a serem vendidas. E outra, né, no caso, o próprio Jerônimo já sabia, ela, no caso, é a filha, né? Então a Diana acaba associando ainda mais. Foi um plot twist da série que realmente eu gostei muito, porque eu não imaginava que isso ia acontecer, né? Mas a Verônica acaba descobrindo isso também. E outro ponto que o próprio Jerônimo fala pra ela que esse negócio deles, da família de vender crianças, bebês, né, o sangue dela. Então ela acaba revirando isso para poder dar eles, né.
Então, esse último episódio, a gente acaba vendo essas meninas grávidas e a Verônica incentivando elas a poder sair dali, vencer o medo delas. Então, elas, né, no caso, conseguem fazer isso, traz poder, né, no caso, conseguir sair dali. Então, elas fazem aquela rebelião delas, acabam atirando em todo mundo dentro do tempo, né, no caso, estava sendo o leilão, então elas, no caso, estava rebeliando ao mesmo tempo. Então elas acabam atirando nessas pessoas que estavam lá. E ao mesmo tempo, a Verônica, ela vai atrás do Jerônimo, a filha dela. Porém, ela acaba descobrindo que o Jerônimo já tinha, né, no caso, injetado uma assimilação artificial na filha dela para ela gerar um filho. É desse jeito que ele faz, tá, gente? Então ela já estava grávida dele. Então, basicamente, o Jerônimo, a Verônica acaba atirando nele. E quando ele morto ali, a Diana acaba se matando. Então, esse foi o final deles, da série. Antes da própria Diana, tirar a sua vida, ela acaba com a Gisele, que é a mãe da Ângela. Ela acaba invadindo o leilão, falar com ele. Porém, quando ela vai procurar a Ângela, as duas atirando uma da outra. Então a Gisele acaba atingida. E ela também, a Diana, ela ficou ferida. Só que ela acabou tendo ainda mais, né? Então esse foi o final dela. E a Gisele, né, ela ficou em coma. Só que um tempo depois ela vai acordando. Então ela ficou muito bem depois disso. Só que, falando do final em geral, a Ângela, no caso, consegue sair de lá. A Lila, né, no caso, ela acaba tirando o bebê. A Verônica consegue finalizar esse caso. E finalmente ela, né, no caso, consegue ser livre. Então, o caso foi finalizado. Então, ela consegue viver em paz junto com ele, né, no caso. Então, esse foi o final da série. Porém, nos últimos minutos de acabar, né, a Verônica, ela acaba fazendo justiça com a sua própria mão. Ela acaba pegando alguns casos pequenos e acaba fazendo justiça, né? Vocês, no caso, entenderam, né? Esse final eu não gostei. Parece que desse finalzinho que eu não gostei, porque ela falou que lá acaba falando que ela não ia ser igual ele, né, no caso, falando do próprio Jerônimo, porém no final acaba sendo ele, né, praticamente. Então parece que distorceu praticamente a história dela. Sim, é sentir, tá, gente? Mas se vocês não concordarem, é apenas isso. Esses 3 episódios que ela faz esses casos que realmente aconteceu, que ela, no caso, resolveu atirar, tudo bem, mas esse finalzinho eu não gostei porque parece que ela quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Isso, né, no caso, não leva ao caso que ela fez no passado. Parece que ela quer praticamente tirar todo o contexto que aconteceu nas séries passadas a esse final. Pra mim não fecha direito. Praticamente esse finalzinho distorceu como a própria personalidade dela. Então ela não quer ver justiça, a justiça ser feita. Ela precisa fazer justiça com as suas próprias mãos. Então eu não gostei muito desse final por causa disso. Praticamente ela, no caso, matou o Brandão. Não, porque foi por opção. Não tinha opção. Então, esse final parece que não condiz do jeito que ela é. Então, por isso que eu não gostei muito desse final. Mas, tudo bem. A Netflix parece que uma Josiane nesse final, sabe? Então, não gostei por causa disso. Mas,
Mas, né, no caso, me digam vocês, se vocês gostaram desse final dela, comente aqui embaixo, tá, gente? Se vocês gostaram dessa série, essa série brasileira da Netflix, comente aí e curta esse vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!